Olá pessoal, tudo bem? Para fechar o dia, eu vou continuar aqui trazendo os bastidores aí das mudanças da revista Veja, né, do site da Veja, e tudo que envolve a Veja. Eu prometi no primeiro vídeo em que eu contei para você quem era e quem é a Veja, o que mudou, como é que mudou a direção, como é que as linhas mudaram, como é que algumas propagandas de bancos públicos, né, eu até citei estatais, os bancos públicos, né, apareceram por ali, Friboi, etc. E o que mudou ali, né, no DNA da Veja. Se você não viu esse vídeo, dá uma espiadinha, tá aqui no meu canal. E eu prometi falar um pouco mais, tem gente me cobrando, né, me perguntando, Joyce, como é que foi então o bastidor? Como é que você falou que tinha dois grupos que disputavam o poder? Sim, havia dois grupos ali que disputavam o poder. Então, a minha entrada, né, eu expliquei um pouco no vídeo anterior, mas resumindo, né, eu estava vindo para São Paulo, tinha saído da Record do Paraná e fui contratada por um senhor que até então, né, dirigia a Veja, o Eurípides Alcântara. Né? Ele estava desesperado porque precisava colocar uma TV no ar, né, e precisava de alguém que entendesse de internet, de TV, de rádio, enfim, de todas as mídias. Eu havia passado por todas elas, porque dirigi rádios, TVs e projetos de internet, aquela coisa toda. E fui indicada pelo Ricardo Sete, que me colocou em contato com o Eurípides Alcântara. Eu estava negociando à época com a Band e a Veja foi mais rápida. Foi lá e tal, e faz o contrato e pá, rapidinho, né? Resolvemos o processo todo. A ideia era que eu comandasse um canal de TV aberta, né? A MTV, né? Um canal de TV mesmo, que esse canal pertencia ao Grupo Abril e havia uma disputa ali entre um outro grupo que comprou e não pagou. E logo o canal voltaria para o grupo, eles não sabiam o que fazer com o canal, e eu ia montar a TV ali. Né? Pois muito bem. Só que depois, no meio desse processo, o grupo pagou. E daí retomou o canal e a Veja ficou sem o canal de TV. Ok, muito bem. E aí surgiu a ideia de fazermos na internet, até porque, né, um dos braços desse projeto seria a internet. E eu disse ao Eurípides Alcântara, olha, vamos fazer a primeira TV com grade fixa, né, do Brasil na internet. Ele topou na hora, ok, comecei a trabalhar no processo, foi tudo muito rápido. Ele me perguntou, em quantos dias você consegue colocar o canal no ar? Eu disse para ele, em 48 horas. Aí ficou todo mundo assombrado, né? Como em 48 horas? Falei, deixa comigo. Bom, acabaram me freando um pouquinho, porque eu cheguei com, né, toda a energia para colocar a coisa no ar, mas ali em 10 dias já estava no ar, tudo montado, grade montada, aquela coisa toda. Pois bem, comecei a trabalhar. E é claro que eu fui recebida com, né, 10 pés atrás de parte da redação da Veja, porque aquilo lá sempre foi infestado de petista. Muita gente que estava trabalhando ali, né, para ganhar o seu salário e tal, mas que não tinha convicção nenhuma do que estava fazendo. Então, né, aquela gente, né, alguns não, tá, gente? Estou falando de parte da redação, né? Parte da redação ali recheada de petistas, então todo mundo me olhava com aquela cara torta, né? A mulherada me olhava com aquela cara torta, né? Os meninos e tal, né? Quem é essa? Quem ela pensa que é, né? Essa menina aí mitidinha, chega do sul aqui, né? Comandando uma área, né, importante de vídeo, ganhando mais do que a gente, tal, né? Então houve uma certa resistência nesse ponto. Os colunistas mais antigos, que já provaram quem são e não precisam ter medo de disputar espacinho com ninguém, o Augusto Nunes, o Ricardo Sete, o Guzo, né? À época, o próprio Reinaldo Azevedo, que depois que eu saí nunca nem mandou e-mail, nem uma ligação, nem nada. Mas era muito amigo, pelo menos se passava por muito amigo ali à época. O Vila, todos me receberam de braços abertos, porque não tinham que provar nada pra ninguém, são bons no que fazem, né? E acabou. Se eles não estiverem ali, vão estar em qualquer lugar e pronto, acabou. Né? Então, esses me receberam de braços abertos. A gente fez um clube ali, né? Do qual participavam esses colunistas, né? Até mais, menos o Vila, porque o Vila poucas vezes saía com a gente saía ali uma vez por semana para bater papo e colocar a conversa em dia, o Eurípides fazia parte, né? E isso deixava a outra turma que disputava o poder com os olhos desse tamanho, morrendo de ciúme, morrendo de inveja. Eu me reportava, como eu disse, ao Eurípides quando entrei ali, a mais ninguém. A mais ninguém. O meu chefe era Eurípides Alcântara. O que gerou uma ciumeira danada, uma coisa horrorosa, de um senhor chamado Carlos Graeb, que foi demitido há pouco também. Não tem nada a ver com política, tá, gente? Ele foi demitido porque é muito serviço mesmo. Ele nunca gostou do Eurípides. Havia ali, o Eurípides também achava ele um bobão, né? Como o Eurípides me disse algumas vezes, nas conversas lá na sala dele, discutindo pauta, né? Ele dizia, ele é muito tranquilo, mineirinho. Ele dizia, é um idiota, é uma tartaruga. Se for esperar o Graeb fazer alguma coisa, não vai sair nada, né? E quando eu tinha reuniões com o Graeb, porque depois eu acabei sendo subordinada a ele, depois de uma confusão que ele fez,
Aí o Graeb tentava falar mal do Eurípides, né? E eu sempre passava o recado de que ele não contasse comigo para falar mal do Eurípides, né? Tanto que um dia ele teve um chilique, um ataque de pelanca, eu e ele na sala dele. Eu fiquei assim irritadíssima, porque eu tinha tido uma reunião de pauta com o Eurípides, levantado algumas entrevistas e tal, e eu cheguei e falei, olha que legal, Graeb, o Eurípides acha legal fazer isso e aquilo, né? Sempre bati um papo com ele. Ele surtou e disse o seguinte: se você continuar despachando com o Eurípides, você vai ganhar um inimigo aqui dentro. Eu serei seu inimigo e eu vou te perseguir aqui dentro. Falou com todas as letras isso. Aquilo me deixou na hora, assim, chocada, irritada. Eu comentei com o Augusto Nunes, que também sempre achou o Graeb um idiota, né? Comentei com o Augusto Nunes, ele ficou muito chocado. O Augusto também, enquanto eu estava ali, ficou bastante do meu lado. Depois a gente acabou perdendo contato, né? Enfim, não sei se eles foram proibidos de falar comigo, eu até creio que sim. Né, todos proibidos, ninguém pode falar, virei persona não grata, né, porque a minha cabeça rodou numa bandeja e as modificações foram acontecendo e eu já contei que tinha acontecido. Bom, quem são esses dois grupos? Quem eram os dois grupos que disputavam o poder? O grupo do Carlos Graeb, que nunca gostou do Eurípides, né? E o Eurípides não é que ele disputava o poder, ele estava ali, ele era o poder quase que soberano, né, da Veja. Havia o Fábio Barbosa antes, que também foi retirado da Veja, fizeram mais ou menos com ele o que fizeram com o Eurípides, ele comandava tudo, retiraram ele, colocaram no conselho editorial lá, né, que é um prêmio de consolação, e depois mandaram embora, né? Foi assim que a coisa aconteceu. E ficava aquela disputinha, né, pelo poder. O Graeb sempre tentando, não sei se ele tinha o desejo de ser o diretor-geral, né, o diretor-geral de redação, aquela coisa toda. O fato é que eram dois grupos muito claros, assim. Ainda que o Graeb fosse subordinado ao Eurípides, né, mas era um subordinado que, como eu disse, falava mal, queria sempre disputando o poder, tanto que ele teve esse ataque de pelanca lá, porque ele queria ser o meu chefe direto, queria me mandar. O negócio dele era me mandar, né? E até que o Eurípides, depois de muita confusão, acabou cedendo, mandou um e-mail para mim, que inclusive está num processo que eu estou movendo contra a Veja, mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte: entendi que todos os problemas causados aí na redação, entre você e o Graeb, é porque ele se sente diminuído, porque você despacha comigo. Então, a partir de hoje, né, o seu chefe direto é o Graeb, você vai despachar com ele. E aí começou. Claro que virou uma confusão danada, ele tentou mudar tudo na TVeja, começou a derrocada da TVeja, tá, gente? Ali começou a derrocada da TVeja, começaram a mudar programas, cortar programas, colocar outros jornalistas para apresentar programas que eram de grande sucesso e a audiência caiu, despencou, né? Tanto que a audiência veio toda pro meu canal, agora, como você está acompanhando. E ele fez todas as lambanças lá, as modificações, e começou a trazer gente que, na verdade, já haviam combinado de que a gente ia trocar, pessoas que não trabalhavam de forma adequada ali dentro, e ele começou a se juntar com essa turma, né? E foi isso que aconteceu, né? E no meio desse processo, foi o próprio Graeb que me deu a notícia de que eu estaria sendo dispensada. Fui dispensada numa sexta-feira, trabalhei o dia todo, fiquei lá até umas 11 da noite, porque eu ficava até muito tarde, às vezes eu virava madrugada, gravando coisas pro final de semana. Aí ele me chamou, né, quando eu tava fazendo o salto agulha, me chamou e falou assim: Tarling, eu tenho uma notícia pra você, Tarling. Olha, veja, a gente não vai mais poder trabalhar juntos e tal, e não sei o quê. E eu olhei pra ele e falei assim: eu já tô sabendo. Aí ele: como? Eu falei: eu sei dos bastidores, eu já tô sabendo. E aí ficou aquela coisa, eu falei: olha, eu tenho mais um vídeo pra fazer, posso voltar? Ele: pode. Fui lá, voltei, como eu disse no vídeo passado, depois saí comemorar, fui pro Fazano, encontrei os diretores da Veja lá também comemorando, não sei o quê, né? E muito bem. E aí eu saí e liguei pro Eurípides Alcântara, afinal de contas ele me contratou, ele era o meu chefe, né? E quando eu liguei, ele não estava mais na redação. Liguei e falei, eu chamava ele de Imperador, né? Era um apelido dele ali dentro, Imperador. Imperador, tudo bem? Ele: tudo. Eu falei: olha, só queria te avisar que eu acabei de ser dispensada aqui da Veja pelo Carlos Graeb. Ele falou: o quê? Eu falei: eu fui dispensada da Veja pelo Carlos Graeb. Aí ele falou: mas não é possível? Como? Eu falei: foi. Aí ele falou assim: essa turminha do mal tá se achando muito poderosa, hein? Tá se achando muito poderosa. Quem é que eles pensam que são? Eu falei: pois é, o fato é que aconteceu isso, e agora? Ele falou: não, vai pra casa, vou sair, tenho um compromisso, e a gente se encontra na semana que vem pra conversar a respeito e tal, né? Bom, se o Eurípides estava falando a verdade ou não estava, eu não tenho como saber, né? Se o diretor de redação não sabia da articulação que estava acontecendo por trás das costas dele, eu não tenho como saber. Se ele mentiu pra mim ou não, eu não tenho como saber. Me pareceu que não.
tá? Me pareceu que não, até porque depois ele me mandou um e-mail dizendo que realmente era um absurdo o que tinham feito, aquela coisa toda, mas ele não conseguiu reverter nada, e depois disso foi também demitido. Ganhou o prêmio de consolação de ser colocado no conselho de administração, né? E essa turma estava dominando ali o espaço, até que o Petri também, né, a nova direção, viu que não podia ficar com o pessoal que não sabia exatamente para que lado ia, né, e mandou embora. Mandou embora também, porque era essa turma, né, o próprio Graeb não entendia nada de site, nada. Tanto que nunca conseguiram fazer um projeto de televisão. Eu tive que chegar lá e fazer tudo sozinha, começar do zero, né? Então, de fato, eles nunca entenderam nada disso e por isso até o Graeb acabou, eles mataram a TV, o Graeb foi dispensado. Então, havia essa disputa, né, entre esse grupo do Graeb na tentativa aí de sempre ficar de olho ali, né, no Eurípides, né, quer dizer, o momento certo de puxar o tapete ou não, né, no fato, né, que as coisas transcorreram exatamente como eu já havia anunciado para você lá atrás, né? Eurípides foi escanteado, né, o Graeb agora demitido, e o Eurípides jura, né, por Deus e por todos os santos que não sabia dessa articulação, né? E as coisas aconteceram, como eu disse, lá no Hangout com o Olavo de Carvalho, né? Presta atenção em estatais, em bancos públicos, na Friboi, né? Onde eles estarão dentro da Veja, e os fatos falam por si só. Eu vou trazer mais detalhes para vocês aí dos bastidores, né, da Veja, o que era e o que foi aqui no meu canal. A gente vai fazer por capítulos, tá, gente? Como se fosse um livrinho, por capítulos, e eu vou contando tudo para você. Tchau, tchau.